Nova Revolução Humana, capítulo Luzes do Alvorecer. A informação que recebeu na noite anterior foi de que não havia mais esperança de obter o visto. Por isso, na manhã seguinte, Saik foi imediatamente para a sede e ficou plantado diante do telefone aguardando a derradeira comunicação. Depois do almoço, outros dirigentes centrais começaram a se reunir na sede com o rosto tenso e preocupado. Cada minuto parecia uma eternidade. Pouco depois das 5 horas da tarde, o telefone tocou. Saik levantou-se imediatamente e pegou o telefone. Alô, aqui é Yasuhiro Saik. A voz do outro lado era de Kaoru Takahara, secretário-geral da Coordenadoria Internacional da Soka Gakkai. Saik já estava familiarizado com a voz por ter conversado várias vezes com Tahara pelo telefone. Lamento muito informar que a viagem do presidente Yamamoto ao Brasil teve de ser cancelada pelo fato de o visto de entrada não ter sido concedido. Embora tivesse preparado para ouvir a comunicação, Saik sentiu um duro golpe no peito e o seu rosto empalideceu. Tahara prosseguiu, transmitindo as instruções do presidente Yamamoto. Portanto, diante dessa alteração, solicitamos que o senhor conduza a realização do festival cultural. Com relação à visita programada para a Universidade de São Paulo, solicitamos também que o senhor marque um encontro com a reitoria para explicar as razões do cancelamento da viagem. Além disso, com relação aos convidados que participarem do festival, solicitamos que, embora fosse uma comunicação formal das instruções de Shinichi, Saik ouvia atentamente, procurando conter com isso a tristeza que afluía em seu peito. Logo depois de que Tahara terminou de falar, Saik ouviu outra voz no fone. De toda forma, deve manter-se firme, conto muito com você. Era a voz de Shinichi Yamamoto. Saik recobrou as forças e respondeu com vigor. Sim, não se preocupe. Sei o quanto você está indignado e triste. Contudo, essa situação deve ser encarada como a manifestação da sabedoria do Buda. Com toda certeza, há um profundo significado em tudo isso. Há ocasiões em que uma vitória pode ser causa da derrota no futuro. Da mesma forma, a derrota pode ser transformada em causa da vitória. Espero que o Brasil se levante agora e avance com toda a firmeza, fazendo dessa situação a causa para a grande vitória no futuro. Fazer isso é ter uma determinação embasada na prática da fé. Se olharmos ao longo prazo, perceberemos que quanto maior a dificuldade, maior será o fortalecimento. Esse é o princípio do budismo. Embora não possa viajar desta vez, irei sem falta para incentivar os companheiros do Brasil, está bem? Sim, a voz de Saik ficou embargada. Ele nunca chorava diante de outras pessoas, porém naquele momento seus olhos estavam marejados de lágrimas. Quanto mais se esforçava em contê-las, mais intensamente elas rolavam por sua face. Por favor, sem mostrar as lágrimas, procure incentivar os membros com toda a alegria e dedicação e transmita a todos minhas melhores recomendações. Shinichi pediu reiteradamente a Saik que se empenhasse e desligou o telefone. Saik ficou parado por alguns instantes com o telefone na mão. O presidente Yamamoto não virá mais ao Brasil, não é isso? Com a voz de Setsuko, Saik voltou a si e disse para todos, colocando o fone no gancho. Não haverá mais visita do presidente Yamamoto. Todos ficaram emudecidos. No momento seguinte, o silêncio foi quebrado por soluços. Algumas líderes cobriram o rosto com as mãos, incapazes de conter o choro. Yasuhiro Saik tirou o lenço do bolso, enxugou as lágrimas e disse, juntando forças. Na verdade, estamos apenas no início de nossa luta. O desafio está começando agora. Ele parecia estar dizendo essas palavras para si mesmo. Setsuko estava com os olhos vermelhos e tentava conter as lágrimas. A tristeza em seu peito era tão grande que ela saiu correndo da sala aos prantos. Fitando o céu do entardecer, ela pensou, como pude ser tão ingênua? Imaginava que tudo daria certo por estar lutando com todo o esforço. Porém, estava, na verdade, parada diante de uma grande barreira. Havia um descuido camuflado pelo sentimento de que estava lutando assiduamente. Jamais esquecerei esta amargura pelo resto da minha vida. Eu não serei derrotada. Nada fará de mim uma perdedora. Chamarei sem falta o presidente Yamamoto ao meu Brasil. Se o problema foi o visto de entrada, criarei uma circunstância em que o presidente da República irá convidá-lo a visitar nosso país. O Festival Cultural foi realizado no Palácio das Comissões da AMB em São Paulo, conforme havia sido programado. No dia 16, antes da entrada do público, a comissão organizadora do festival convocou os figurantes para uma reunião geral.
Foi nessa ocasião que Yasuhiro Saiki comunicou oficialmente o cancelamento da visita do presidente Yamamoto ao Brasil. A inesperada comunicação chocou os figurantes. O auditório caiu repentinamente num profundo silêncio. O sonho de se apresentar diante do presidente Yamamoto havia desaparecido. O silêncio foi quebrado por soluços e altos prantos. Os jovens cerraram os dentes e as lágrimas afluíram de seus olhos, molhando o uniforme. Saiki bradou a todos os figurantes. Embora todos estejam muito tristes com o inesperado cancelamento, quem está mais profundamente angustiado com isso é o próprio presidente Yamamoto. Se ele souber de nossa profunda tristeza, sua angústia será ainda maior. Nós somos discípulos do presidente Yamamoto. O que devemos fazer agora é coroar o festival cultural com grandioso sucesso. Vamos contar com a presença de muitos convidados e milhares de companheiros. Com nossa atuação, mostraremos a todos o quanto a Gakkai é maravilhosa e o quanto o presidente Yamamoto é um grandioso mestre da vida. Agora é a hora crucial, o momento para demonstrar nossa coragem. Na sequência, Yasuhiro Saiki apresentou a mensagem enviada por Shinichi Yamamoto. Cada palavra parecia transmitir seu profundo sentimento pelos companheiros do Brasil. Mesmo que nosso encontro não tenha sido possível nesta oportunidade, em meu coração vive o dinâmico entusiasmo de todos os senhores. Espero que mantenham o ânimo e construam famílias realmente felizes por todos os recantos do Brasil e realizem também com alegria e coragem o consenufo da querida terra brasileira que possui um ilimitado potencial para um futuro promissor. A vitória e a derrota não podem ser avaliadas somente por uma questão momentânea. Devem ser vistas a longo prazo. Eu irei sem falta ao Brasil. Estarei aí infalivelmente com vocês no futuro breve. Uma nova decisão começou a brilhar nos olhos cheios de lágrimas dos figurantes. Nesse mesmo instante, o presidente Yamamoto estava orando nos Estados Unidos pelo sucesso de todos no festival cultural. 16 anos antes, neste mesmo dia 16 de março, o presidente Toda realizara a cerimônia de transmissão do bastão do Konshirufu para Shinichi Yamamoto e a todos os jovens da Soka Gakkai. Era a data considerada como o dia do juramento dos discípulos de assumirem plena responsabilidade pelo avanço do Konshirufu, atendendo os anseios do mestre. Shinichi estava convicto de que esse dia se tornaria para os jovens brasileiros uma grande cerimônia em que eles dariam realmente o movimento pelo Konshirufu do Brasil, se levantando firmemente para a realização desse grande ideal. Antes da abertura do festival cultural, Yasuhiro Saiki comunicou ao público que a viagem de Shinichi ao Brasil fora cancelada. Esse comunicado atingiu o coração dos membros com um duro golpe, e todos ficaram chocados ante a inesperada notícia. Os figurantes que estavam nos bastidores sentiram que o público estava sendo dominado por uma profunda decepção. Eles se levantaram com toda a firmeza. Não há outra forma para mudar esse clima a não ser com o nosso esforço. Não podemos ficar mergulhados na lamúria como os outros. Os membros do Brasil tinham uma força como a do sol para secar as lágrimas da tristeza e acender a chama da paixão. O festival cultural teve início. Os jovens demonstraram no palco o espírito desbravador da história do Brasil, e os companheiros da Argentina, do Peru e de outros países vizinhos trouxeram suas danças folclóricas, exaltando o coração latino. Foi um festival de vida e de explosão de uma nova decisão. Cada figurante bradava em seu coração e mostrava em seus gestos: eu sou a própria Soka Gakkai, meu aspecto é a Soka Gakkai. Todos atuaram como protagonistas responsáveis pelo sucesso do festival. Não havia ninguém que fosse um mero espectador. Foi esse espírito que decidiu a vitória desse grande evento. Várias apresentações se desenrolaram no palco e o festival chegou ao grande final. Todos os figurantes subiram no palco ao ritmo do samba e em seguida o Gakutai começou a tocar a canção juntos com o sensei. O público de mais de 3.000 pessoas ficou de pé e entoou a canção em uníssono com os figurantes. Tanto no palco como na plateia, todos se abraçaram e ombro a ombro começaram a balançar o corpo em ritmo da canção. Chamemos, vamos chamar, Sensei perto de nós, construamos o amanhã, juntos com Sensei. Trecho da canção Juntos com Sensei. No palco, os figurantes cantavam olhando fixamente para a cadeira no centro da primeira fila do mezanino. Ela estava vazia. Era o lugar que seria ocupado pelo presidente Yamamoto. Ali,
Havia apenas um ramalhete de flores que lhe seria entregue como boas-vindas. Embora Shinichi não estivesse presente, todos viam vividamente no coração seu rosto sorridente acenando em direção ao palco. Ao término do grande coro, um rapaz avançou à frente de todos que estavam no palco e seu brado foi acompanhado pelos presentes. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Era o grito de vitória dos membros do Brasil. Todos bradaram altivamente com o desejo de que suas vozes contendo um novo juramento de batalhar pelo conservo do Brasil ecoassem até o coração do presidente Yamamoto. O Festival Cultural foi realizado em 3 sessões, alcançando extraordinário sucesso em meio à forte emoção de todos os participantes. Os convidados ficaram impressionados com a organização impecável do evento e manifestaram alto respeito a Soka Gakkai e seu líder pelos esforços empenhados no desenvolvimento dos jovens. Companheiros de vários países enviaram mensagens de felicitações tais como dos Estados Unidos, França, Inglaterra, Hong Kong, Austrália, Singapura, Gana e muitos outros. No primeiro dia do festival chegaram cerca de 700 cartas de incentivos enviadas pelos membros do Japão que souberam do cancelamento da viagem do presidente Yamamoto pelo jornal Seiko Shimbun. Os companheiros do mundo todo estavam orando pelo Brasil, por sua nova e firme decolagem pelos céus do Cocinufo. O Brasil abriu suas grandes asas e se lançou para o vigoroso voo pelos céus rumo ao futuro de esperanças. Os membros fizeram uma reflexão sobre a questão de o visto de entrada do país não ter sido expedido para o presidente Yamamoto, embora soubessem que a influência maior foram as informações distorcidas sobre a Soka Gakkai, chegaram à conclusão de que o ocorrido era de sua responsabilidade por não terem conseguido mudar a situação. Os companheiros do Brasil não se resignaram diante da situação social e política própria do regime militar, nem a consideraram como causa para justificar o cancelamento da visita do presidente Yamamoto. Todos acataram a situação como um problema a ser resolvido por eles próprios e avançaram com esse objetivo. Na escritura sobre atingir o estado de Buda consta: se pensa que o estado de Buda existe fora de seu coração, isso já não é mais lei mística. De acordo com essa frase, o budismo ensina que todas as leis do universo estão contidas na vida e na determinação das pessoas. Por essa razão, a grandiosa revolução humana de uma única pessoa é capaz de transformar o destino de uma nação, como também o de toda a humanidade. Portanto, um dos aspectos do modo de vida dos budistas é acatar que as causas de todos os efeitos se encontram em si mesmos. Os membros sentiram que faltou maior empenho de sua atuação para conquistar a confiança da sociedade brasileira e tomaram uma nova decisão. Se a barreira é espessa, vamos dobrar os esforços. Se mesmo assim for difícil derrubá-la, vamos triplicar nossas forças. Redobriremos os esforços até que a barreira venha ruir aos nossos pés. A primeira iniciativa foi o desafio na recitação do Daimoku, e Setsuko Saiki se manteve na vanguarda da propagação do movimento de Daimoku por todos os recantos da organização. Vamos criar um novo tempo. Quanto o tempo amadurecer, a flor da decisão desabrochará sem falta. Esta era a disposição dos membros do Brasil. Além disso, assumiram o compromisso de abrir novos caminhos por meio da propagação de atividades em prol da paz, da cultura e do bem-estar social. 2 meses e meio depois do Festival Cultural do Brasil, Shinichi Yamamoto viajou pela primeira vez para a China, com o propósito de criar uma ponte dourada de amizade sino-japonesa para toda a prosperidade. Entretanto, no Brasil, essa viagem foi interpretada como uma confirmação de que a Soka Gakkai mantinha ligação com os comunistas, sendo definitivamente uma organização perigosa. Contudo, os membros do Brasil rebateram essa interpretação com o peito inflado. Se pretendemos edificar a paz no mundo, é muito natural manter diálogos e intercâmbios com os líderes de todos os países, transcendendo as barreiras ideológicas. Manter a aversão às nações de diferentes ideologias é ser um covarde. O casal Saiki estava decidido a viver no Brasil por toda a vida. E em julho de 74, obteve a tão esperada naturalização como cidadãos brasileiros. Ele adotou o nome de Ronaldo Yasuhiro Saiki e ela Glória Setsuko Saiki. A partir dessa época, além do casal Saiki, muitos japoneses começaram a adotar nomes brasileiros, demonstrando a determinação de se integrarem definitivamente na sociedade brasileira. No mesmo mês de setembro desse ano, a cidade de São Paulo comemorou o seu
152º aniversário da independência do Brasil, com a realização de um festival cultural e esportivo no estádio do Pacaembu, atendendo ao convite da comissão organizadora, a Soka Gakkai do Brasil participou do evento com 8.000 membros. Esse convite foi um dos resultados da repercussão do Festival Cultural de março, assistido pelas autoridades do município de São Paulo. Apesar da grandeza do evento e do curto prazo de preparativos, os membros não mediram os esforços em superar as dificuldades, mantendo elevada a decisão de contribuir pelo bem-estar da sociedade brasileira. A apresentação principal foi o painel humano composto de 5.000 pessoas sentadas nas arquibancadas. O movimento das placas coloridas formou um cenário de 35 diferentes desenhos e frases alusivas à comemoração. Foi a primeira apresentação do painel humano desse porte no Brasil. Os espectadores que lotaram o estádio do Pacaembu não pouparam aplausos, admirados com a apresentação inédita. Diante dos cenários criados pelo painel humano, que cobriu totalmente as arquibancadas da lateral oposta à tribuna de honra, se desenrolaram no campo as apresentações da ginástica com bandeiras pelos membros da divisão masculina dos jovens e da ginástica rítmica da divisão feminina dos jovens, os desfiles da Kotekitai e da Ongakutai, além de outras belas apresentações. Esse evento foi transmitido pela TV para todo o Brasil. No ano seguinte, em abril de 1975, a Soka Gakkai do Brasil realizou um festival cultural esportivo em comemoração ao 15º aniversário de fundação de Brasília, a capital federal do Brasil. Esse evento foi organizado em conjunto com o governo do Distrito Federal, e o número de figurantes foi estimado em 5.000 pessoas, incluindo os componentes do painel humano. A maioria dos participantes partiu de São Paulo e 137 ônibus fretados para enfrentar uma viagem de mais de 1.000 quilômetros até Brasília. Festival realizado no Ginásio de Esportes de Brasília, com a apresentação do painel humano e diversas outras, cativou a admiração do público de mais de 20.000 pessoas, e a imprensa não poupou elogios e considerou a Soka Gakkai como a mais importante instituição cultural do Brasil. Esses dois festivais mudaram completamente a imagem da Soka Gakkai na sociedade brasileira, tornando-a uma entidade reconhecida por seu elevado valor social. As raízes da credibilidade se estenderam dessa forma por todos os recantos do país. Em agosto de 77 foi inaugurado em São Paulo o Centro Cultural, o novo prédio da sede do Conselho do Brasil, em decorrência do grande aumento do número de membros. Quanto mais se ampliava o movimento pela felicidade dos companheiros, superando as diversas dificuldades, o clamor geral de chamar o presidente Yamamoto ao Brasil foi se intensificando cada vez mais no coração de todos os membros. Esse clamor tocou inúmeras vezes o coração de Shinichi por meio dos constantes comunicados enviados pelo casal Saiki e também pelos membros que visitavam o Japão. A partir de agosto de 81, Glória Saiki e outras líderes da divisão feminina começaram a se encontrar 4 vezes por semana no Centro Cultural para orar o Daimoku, visando a mais breve concretização da visita do presidente Yamamoto ao Brasil. Ao mesmo tempo, todos os membros se esforçaram para estreitar os laços de amizade e de compreensão da Gakkai no seio da sociedade brasileira. A aspiração dos membros chegou ao conhecimento do presidente da República. Em maio de 82, o presidente João Batista de Oliveira Figueiredo enviou uma carta pessoal convidando Shinichi Yamamoto para uma visita ao Brasil. Os caminhos começaram a se abrir conforme a decisão e oração de todos os membros. Shinichi respondeu à carta e começou a tomar as providências para atender ao convite e corresponder à consideração do presidente da República. No ano seguinte, em julho de 83, um grupo de 38 jovens do Brasil viajou para o Japão a fim de participar de um curso de aprimoramento. Além das atividades em Tóquio e Osaka, estava programado um curso de 3 dias no centro de treinamento de Kyushu, em Kirishima, no sul do Japão. Nesse período, o presidente Yamamoto também se encontrava neste local, participando de diversas atividades comemorativas ao 30º aniversário do movimento pelo Conselho da região. Os jovens do Brasil foram até Kirishima com a decisão de convidar o presidente Yamamoto a visitar novamente o Brasil. Shinichi aguardou com muita expectativa o encontro com esse grupo de jovens vindo de tão longe. Como primeiro incentivo, ele sugeriu a fundação de um grupo de criação de valores humanos composto pelos 38 jovens brasileiros e denominando o grupo Kirishima do Brasil. E em seguida escreveu um poema exaltando o ardente espírito de procura de todos. Alçando o voo, lá da distante terra do Brasil, resplandecentes são vocês, com nobre espírito de procura.
Na noite do último dia em Kirishima, alguns representantes do Brasil foram convidados para um jantar com o presidente Yamamoto. Eles pensaram, é a melhor chance para convidá-lo a visitar nosso país. Durante o jantar, os jovens do Brasil aguardaram um momento oportuno para falar com o presidente Yamamoto. Eles firmaram a decisão e se dirigiram até a sua mesa. Vendo-os diante da mesa, Shinichi disse, vocês estão bem? Soube que irão amanhã para Osaka para dar continuidade ao curso de aprimoramento. A que horas partirão? Partiremos às 9h30. Está bem. Por favor, tomem cuidado com a saúde. O clima aqui em Kirishima está fresco, mas em Osaka está muito quente. Shinichi estava preocupado com a saúde desses jovens por terem saído do Brasil em pleno inverno para enfrentar o intenso verão do Japão. Ele sabia que havia um espaço de 17 anos desde a sua última viagem ao Brasil e o quanto os membros aguardavam sua visita. Observando o rosto de cada um, Shinichi disse, o sol está finalmente despontando no horizonte do Brasil. Daqui em diante será a era do Brasil. Como se estivesse esperando por essas palavras, o coordenador da divisão masculina dos jovens do Brasil, Jorge Koyama, bradou, Sensei, por favor, visite o Brasil. E todos reforçaram o pedido com suas palavras. Não precisam dizer mais nada. Irei sem falta no futuro breve. Nesse instante, um radiante brilho cobriu o rosto dos jovens do Brasil. Nessa mesma noite, depois de encerradas todas as atividades, Shinichi convidou os jovens brasileiros para uma reunião informal e mais íntima. Ele queria proporcionar a todos uma lembrança que pudesse servir como ponto primordial para o resto da vida. Com o rosto corado e o coração transbordando de expectativa e emoção, os jovens se reuniram com Shinichi, que as recebeu calorosamente. Penso a todo momento nos membros do Brasil. Por mais que exista uma grande distância entre nossos países, vocês são queridos membros de minha família. Todos são irmãos. São meus companheiros em quem deposito minha confiança e meu respeito. Poucos minutos atrás orei Daimoku com toda a seriedade para o seu sucesso no curso de aprimoramento. Alguns ficaram emocionados com as palavras de Shinichi e não conseguiram conter as lágrimas. Por favor, não chorem. Irei sem falta ao Brasil e poderemos nos encontrar novamente. O leão do Consirufa não chora, haja o que houver. Shinichi disse carinhosamente para todos. Vocês vieram de tão longe para se encontrar aqui comigo em Kirishima. Como sinal de meu sincero sentimento de boas-vindas a vocês, que são membros de minha família, apresentarei uma canção ao piano, apesar de não saber tocar muito bem. Ele sentou-se ao piano, onde os jovens o rodearam. Era a primeira vez que eles ouviam ao vivo uma música tocada por Shinichi. A primeira música foi Atsutamura, uma composição escrita por Shinichi exaltando a Vila Atsuta, onde seu mestre Josei Toda nasceu. Enquanto tocava, olhava o rosto dos jovens balançando a cabeça ao ritmo da música. Na sequência tocou Os Três Mártires de Atsuhara, uma outra composição de Shinichi que narra o martírio dos camponeses de Atsuhara da época de Nichiren Daishonin. Em seguida tocou Kojo no Tsuki, Luar sobre o Castelo em Ruínas. As melodias foram tomando conta do coração dos jovens. A maioria era de brasileiros natos e não entendiam nada da língua japonesa, mas o sentimento de Shinichi tocou profundamente o coração deles. Por meio do diálogo de vida a vida criado com a música, eles tentaram conter a emoção, mas as lágrimas não paravam de fluir de seus olhos. Depois de tocar as músicas, Shinichi observou o rosto molhado de lágrimas de cada um e disse: jamais esquecerei o rosto de vocês, que são valentes companheiros de espírito de procura. Mas vamos nos encontrar novamente. A próxima vez será no Brasil. E ele se despediu apertando a mão de cada um deles. Os jovens retribuíram ao cumprimento com uma forte decisão. Foi um momento em que a inextinguível chama do juramento ardeu fortemente no coração dos jovens brasileiros. Logo, ao retornarem ao Brasil, relataram o encontro com o presidente Yamamoto, transmitindo uma forte emoção para seus companheiros, e eles bradaram para todos. O presidente Yamamoto disse que virá sem falta ao Brasil. Agora cabe a nós, com nossa firme oração, concretizarmos infalivelmente sua visita. Começou a brilhar no coração de todos a luz da convicção de chamar o presidente Yamamoto, criando em todos os recantos do país um forte movimento de Daimoku, de esperança e de coragem. E a onda dessa determinação moveria a sociedade, a época e o mundo. O programa de viagem do presidente Yamamoto ao Brasil foi definido finalmente em dezembro de 83,
5 meses depois da viagem dos jovens ao Japão. A visita ocorreria em fevereiro do ano seguinte e foi decidida a realização de um grande festival cultural em São Paulo no dia 26. Todos receberam essa notícia com entusiasmo, porém os líderes centrais mantinham grande cautela. Devemos agir com a máxima prudência para não podermos cometer nenhuma falha. O Consinufo é uma luta contra as maldades e não podemos ser surpreendidos pelos imprevistos. De fato, à medida que a data da visita se aproximava, as críticas contra HK se tornaram mais intensas e adversidades começaram a surgir. Numa dessas ocasiões, Glória Saiki disse com veemência: "Lutarei custe o que custar, receberei sem falta o presidente Yamamoto aqui no Brasil. Haja o que houver, jamais serei derrotada." Ela se empenhou com seriedade em todos os setores dos preparativos, derrubando cada barreira de dificuldades. No dia 11 de fevereiro de 84, data comemorativa ao 84º aniversário de Josei Toda, Shinichi partiu de Tóquio para os Estados Unidos e depois para o Brasil. Cumpriu os compromissos em Los Angeles, Dallas e Miami. Ele embarcou no voo que partiu às 21 horas do dia 18 rumo ao Brasil. Chegando ao Rio de Janeiro na manhã seguinte, fez uma conexão no voo doméstico para São Paulo. Na pista próxima à área reservada para a recepção de autoridades do Aeroporto Internacional de Congonhas, em São Paulo, Ronaldo Saiki e alguns dirigentes aguardavam ansiosamente a chegada do voo de Shinichi Yamamoto. Saiki estava tenso e inquieto. Seus olhos estavam pregados no céu e pareciam dizer: "Não sossegarei enquanto não ver o presidente Yamamoto com meus próprios olhos." Ele sentia que os minutos não passavam. Enquanto aguardava impaciente a chegada do avião, em sua mente surgiam e desapareciam em sequência os acontecimentos ocorridos durante os 18 anos desde a última visita do presidente Yamamoto em 66. As lembranças acabavam se concentrando no festival cultural realizado sob rigorosa vigilância policial e também no juramento que fez indignado ante essa situação de hastear sem falta a bandeira da vitória. Outra forte lembrança foi o cancelamento da viagem em 74, motivado pela não concessão do visto de entrada, apesar da firme oração e do empenho de todos os membros. Ele visualizou também o rosto de cada um dos companheiros com quem trocou incentivos mútuos, acreditando no alvorecer da longa espera que durou muitos anos. Esse momento estava chegando graças ao caminho aberto com coragem por todos os membros da sociedade brasileira. Uma aeronave apareceu no céu e entrou em procedimento de aterrissagem. "É aquele?" O funcionário da companhia aérea informou às pessoas que aguardavam a chegada do presidente Yamamoto. O avião foi conduzido para a área reservada para a recepção de personalidades. A escada foi colocada e a porta foi aberta. Vestindo um terno azul escuro, Shinichi Yamamoto surgiu no alto da escada. "Presidente Yamamoto!" Ronaldo Saiki gritou subitamente. Shinichi desceu e apertou fortemente a mão de Saiki. "Sejam muito bem-vindos ao Brasil. Não se preocupe mais. Vamos avançar juntos como leões." A partir daquele momento, Shinichi começou a atuar como um rei leão a fim de preencher o intervalo de 18 anos desde sua última visita em 66. Ele voou para Brasília e manteve uma audiência com o presidente Figueiredo. Encontrou-se também com os ministros das Relações Exteriores e da Educação e Cultura, doou livros para a Universidade de Brasília e estreitou os laços de amizade nipo-brasileira por meio de intercâmbios. Nos intervalos desses compromissos oficiais, Shinichi manteve encontros com os membros incentivando-os calorosamente. E no dia 25 de fevereiro, Shinichi surpreendeu com sua repentina presença milhares de figurantes e membros que se encontravam no ginásio de esportes do Ibirapuera para assistir ao ensaio geral do Festival Cultural. Quando ele adentrou no ginásio e começou a dar a volta na pista, olhando para os membros que lotavam as arquibancadas, uma forte ovação e um turbilhão de palmas estremeceram o local. Todos aguardavam por esse grande momento. Depois de percorrer o ginásio com os braços erguidos, Shinichi pegou o microfone e externou seu profundo sentimento aos membros do Brasil. "Sinto-me muito feliz por estar aqui junto com todos os senhores. Foram 18 anos de longa espera, mas finalmente pude me reencontrar com os senhores, que são sublimes mensageiros do Buda. Esse grandioso festival cultural ficará sem dúvida alguma gravado eternamente na história do Consinufo do Brasil com todo o seu brilhantismo. Até chegar esse momento, quanto avanço e devoção não houve da parte dos senhores e quanto belos laços de solidariedade não se formaram entre todos.
Nesse momento, meu sentimento é o de abraçar cada um dos senhores, apertar a mão de cada um e louvar com lágrimas nos olhos a profunda gratidão e o nobre empenho de todos, a lei mística e a fonte inesgotável da criatividade cultural que construirá o novo século. Declaro com toda a determinação que este é o caminho absoluto para edificar um mundo de verdadeira paz e felicidade. As palavras de Schnitt atingiram profundamente o coração emocionado e radiante de todos os companheiros presentes naquele histórico encontro. Ele imprimiu mais vigor em suas palavras. Não há a mínima dúvida de que os senhores serão elogiados e protegidos por Nichiren Daishonin por estarem avançando em prol do Konsinofo. De minha parte, enquanto viver, estarei sempre disposto a apoiá-los e defendê-los em todas as situações. Todo o ginásio estremeceu novamente com uma estrondosa salva de palmas e um pique-pique de alegria e juramento ecoou bem alto pelos céus de São Paulo. Estavam todos com os olhos vermelhos e cheios de lágrimas. Eles pulavam, gritavam com o máximo de suas forças, acenavam e se abraçavam com incontida emoção. Vivendo essa tão sonhada cena do encontro com o presidente Yamamoto com seus estimados companheiros, as lágrimas caíam sem parar pelo rosto de Setsuko Saiki. Eram lágrimas de alegria que se acumulavam ao longo de 18 anos e brotavam de uma só vez. Sua emoção era tão grande que quase não conseguia se manter em pé, e ela gritou alto: "Sensei, o Brasil venceu! O Brasil cumpriu finalmente sua promessa!" Porém, a voz de Setsuko desapareceu no meio da ovação de todos os membros. No dia seguinte, 26 de março, às 18 horas, iniciou o grande Festival Cultural e Esportivo da SGI com o tema A Sinfonia da Paz na Grande Terra do século XXI. Os membros vieram de todos os recantos do Brasil, viajando longas distâncias. Esse evento foi prestigiado com uma mensagem enviada pelo presidente Figueiredo. A Soka Gakkai Internacional realiza, em nosso país, um admirável trabalho em prol da cultura, da educação, do desporto e, acima de tudo, da promoção da paz mundial, com a consequente abolição das armas nucleares. E, no final, formula ao presidente Yamamoto votos de plena realização de seus nobres ideais. A abertura do festival foi ao ritmo do samba, e no palco, várias apresentações exaltavam a alegria e a emoção de se apresentarem diante do presidente Yamamoto depois de um longo período de espera. O festival cultural chegou ao ponto alto quando as luzes foram apagadas e no palco surgiu um grande painel humano, de lanternas coloridas criando um mundo de fantasias de luzes, figuras e letras. Na sequência, os membros da divisão masculina dos jovens apresentaram a tradicional ginástica montada, formando ondas, leques e pontes humanas, culminando com o levantar da torre humana de 5 andares no centro do palco. Enquanto a torre se erguia, andar por andar, com toda a firmeza, todos os espectadores torciam pelo sucesso dos rapazes, cerrando o punho e orando pelo êxito da apresentação, até que o jovem no topo se levantou e abriu os braços segurando 2 bandeiras. Foi o momento em que a torre dourada da vitória dos membros do Brasil se elevou. Todos os espectadores se levantaram no turbilhão de emoção e entusiasmo. Em seguida, os figurantes de todas as apresentações entraram no palco para o grande final do evento. Schnitt também se levantou, impelido pela forte emoção, e aplaudiu intensamente, bradando em seu coração, com respeito e gratidão a todos os companheiros: "Obrigado, muito obrigado." Os figurantes e os espectadores formaram um único coro, cantando com altivo orgulho a canção Saudação a Sensei. Lá 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 ya, lá 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 ya, lá lá ya, lá ya. Sensei é o nosso sonho, está realizado com vossa presença no Brasil. Muito obrigado, Sensei. Oferecemos essas flores com amor. Essa canção encorajou os companheiros do Brasil nos momentos mais difíceis, incentivando-os a desafiar seus próprios limites. Foi a canção que criou a forte solidariedade e o companheirismo entre os valorosos membros de todos os recantos da terra brasileira. Era o momento da grande vitória. Eles haviam conquistado finalmente o glorioso triunfo com paixão na prática da fé, com convicção no supremo ensino chamado budismo, e dissiparam a espessa e tenebrosa nuvem de adversidades e receberam finalmente as luzes do alvorecer. Desde então, a Soka Gakkai do Brasil
avançou na vanguarda do movimento pelo Fushirufu em direção ao século XXI, surpreendendo o mundo com um resplandecente desenvolvimento, tal como o Sol, que se ergue imponente e destemido, lançando raios dourados pelo céu. Deixo aqui o meu agradecimento ao casal Roberto Saito e Silvia Saito. Aqui a minha homenagem a esses grandes veteranos que desenvolveram a BSGI. Muito obrigado.